ingressei na URGS em 99, né? Fiz toda a minha graduação aqui e no final da minha graduação eu comecei a me interessar, né, durante algumas cadeiras que eu fiz, sobre a temática da ditadura. Bem no final da graduação, eu lembrei de uma reportagem que eu tinha lido quando eu ainda estava no ensino médio, que foi uma reportagem feita pelo Nilson Mariano, que é um jornalista da Zero Hora, sobre os militantes, que eram militantes da luta armada, né? E que tinham então sido levados para a televisão para dizer que se arrependiam da sua militância política, para negar a sua militância política. E eu me lembro que aquela reportagem assim me marcou muito. Eu estava, enfim, ainda saindo do ensino médio, mas foi uma reportagem que me marcou muito. E a minha ideia no projeto era justamente entrevistar esses militantes para conseguir entender por que eles acabaram dando essas entrevistas, por que eles, entre aspas, se arrependeram. E então eu fiz entrevistas com alguns, eu busquei reconstituir a trajetória deles para compreender esse momento. Olha, esses militantes, eles têm uma trajetória que é muito marcada pelo trauma, né? Porque grande parte deles foi preso, foi torturado e muitos deles deram depoimentos para a televisão dizendo que se arrependiam porque tinham sido muito torturados, né? Porque tinham, enfim, sido quebrados mesmo na tortura. Então são trajetórias que são marcadas muito por esse trauma e por esse estigma também, porque esses militantes eles ficaram marcados tanto à direita, que consideravam eles terroristas, né, como também a esquerda, que durante muito tempo considerou esses militantes como traidores. Hoje a gente vive um momento muito especial com a criação da Comissão Nacional da Verdade. Esse tema, né, o tema da ditadura, ele está sendo mais abordado, as pessoas estão falando mais, tem mais filmes, tem mais livros sobre o período. E o meu livro, ele só foi publicado pelo Prêmio Memórias Reveladas, né? Que é um prêmio super importante que foi criado no âmbito do Ministério da Justiça, né, ao qual o Memórias Reveladas está vinculado e o Arquivo Nacional também. E ele justamente busca incentivar a pesquisa sobre o período ditatorial no Brasil. Então é um prêmio muito importante porque ele possibilita que trabalhos acadêmicos, que geralmente são mais restritos, eles possam ser acessados pelo grande público. O período de graduação sempre é um período super especial, assim, tanto pela questão da nossa formação acadêmica, mas também pelos laços que a gente cria. Então eu tenho uma relação de afeto muito grande com a universidade, com o curso de História também. Acho que a gente tem uma excelência acadêmica reconhecida, tem muitos bons professores, assim. Eu escolhi esse lugar porque quando eu me formei, quando eu ingressei na universidade, o curso de História era aqui nesse prédio, né? O prédio onde hoje é o curso de Letras. E especialmente eu escolhi porque era perto da Toca, que era o espaço do Centro Acadêmico dos Estudantes de História, junto com os estudantes de Letras. E para além assim, de ser um espaço de sociabilização, em que a gente ia, jogava sinuca, bebia, fazia festas, assim, quando ainda se podia beber dentro da universidade, foi um espaço onde eu comecei a minha militância política. Assim. Então, eu participei do centro acadêmico, grande parte das discussões políticas que a gente fazia na época, a gente fazia aqui na Toca. E eu acho que isso teve uma importância muito grande ao longo de toda a minha trajetória, assim, não só a minha trajetória nas disciplinas, com os professores, mas também o que eu aprendi com os colegas, no movimento estudantil. Então eu escolhi esse espaço porque é um espaço que acho que teve uma importância muito grande na minha formação também, como estudante, enfim, como cidadã, na minha formação política. Meu nome é Alessandra Gasparotto, sou doutoranda em História e o meu lugar na URGS é esse espaço aqui perto da Toca, do centro acadêmico, onde era o Centro Acadêmico dos Estudantes de História.